Olá a todos, vamos para o nosso estudo de hoje, iniciando pela leitura do capítulo 15 do livro da Esperança, ditado por Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. A lição número 15, Espíritas, instruí-vos. Mas aquele Consolador, o Santo Espírito que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus, João capítulo 14, versículo 26. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensino. Instruí-vos, este o segundo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Prevenir e recuperar são atitudes que se ampliam entre os homens à medida que se acentua o progresso da humanidade. Aparecem noções de civilização e responsabilidade e levantam-se ideias de burilamento e defesa. Quando pudermos, porém, não nos restringamos ao amparo de superfície. Imperioso tratar as águas da fonte, no entanto, cansar-nos-emos debalde se não lhes resguardarmos a limpeza no nascedouro. Educação e reeducação constituem a síntese de toda a obra consagrada ao aprimoramento do mundo. Gastam-se verbas fabulosas em apetrechos bélicos e raro surge alguém com bastante abnegação para despender algum dinheiro na assistência gratuita aos semelhantes, para que se lhes pacifique o raciocínio conflagrado. Espantamo-nos diante do desajustamento juvenil, a desbordar-se em tragédias de todos os tipos, e pouco realizamos a fim de que a criança encontre no lar o necessário desenvolvimento com segurança do espírito. Monumentalizamos instituições destinadas à cura dos desequilíbrios mentais, e quase nada fazemos para afastar de nós mesmos os vícios do pensamento com que nos candidatamos ao controle da obsessão. Clamamos contra o desregramento de muitos, afirmando que a Terra está em vias de desintegração pela ausência de valores morais e, na maioria das circunstâncias, somos dos primeiros a exigir lugar na carruagem do excesso, reclamando direitos e privilégios com absoluto esquecimento de comezinhos deveres que a vida nos preceitua. Combatamos, sim, o câncer e a poliomielite, a ulceração e a verminose, mas busquemos, igualmente, extinguir o aborto e a toxicomania, a preguiça e a intemperança, que muitas vezes preparam a delinquência e a enfermidade por crises agudas de ignorância. Para isso, e para que nos disponhamos à conquista da vida vitoriosa, é que o Espírito de verdade, nos primórdios da codificação kardeciana, nos advertiu claramente: Espíritas, instruí-vos. E agora vamos a uma prece inicial, pedindo a Jesus, nosso Mestre, aos Espíritos que nos auxiliam, que estão em torno de nós, querendo o nosso bem, que essa lição de hoje seja proveitosa, que possamos absorver toda essa leitura que nos disponibiliza Emmanuel, Leon Denis, para que todo o esforço deles não seja em vão, que possamos nos concentrar, levantar nosso pensamento e absorver as palavras ditas por eles e que possamos usá-las em nosso proveito, em nossa evolução. Pedimos a Deus, a Jesus, que fiquem conosco, que nos abençoem nesse estudo de hoje, que assim seja. Nesse capítulo 10 aqui, que nós vamos começar a estudar hoje, a nova revelação, a doutrina dos Espíritos, Leon Denis nos traz algumas considerações aqui que são bastante interessantes. Ele começa falando da questão de que as revelações, a revelação da doutrina, e as revelações em geral, as revelações morais, elas são incessantes, elas têm um caráter permanente e esse caráter também é progressivo, de acordo com a nossa capacidade moral e intelectual de absorver essas lições morais. E a nossa doutrina, que é tão querida para nós, que é tão importante, para que nós possamos enfrentar o nosso dia a dia, nossas atribulações, nossas vicissitudes, essa doutrina ela
na minha visão, ela tem me ajudado muito no sentido de que ela abre não só uma porta enorme para as questões morais, mas também para as questões científicas. Eu imagino que hoje nós estamos ainda engatinhando em tudo que a comunicabilidade com os nossos irmãos desencarnados pode permitir. Nós ainda não temos, acredito que não tenhamos nem noção ainda do bem que ainda está por vir, se nós soubermos aproveitar isso tanto no nosso crescimento moral quanto no desenvolvimento da ciência. E é importante, né, lembrar que essa revelação, né, que Leon Denis nos fala aqui, que essa revelação ela tem uma característica de se manifestar de forma não centralizada, ou seja, ela não foi ditada a um único espírito, não foi ditada, não surgiu como uma ideia de uma pessoa, de um líder, e sim de uma forma bem ampla, né, de uma forma bem descentralizada, o que nos ajuda a escapar de falsos profetas que venham trazendo fanatismo, que venham arrastando multidões a atitudes como já vimos no passado e ainda no presente, atitudes de violência, atitudes de se arrogar o dono da verdade, que a maioria das religiões tem, de trazer para si a ideia de que a verdade está ali, mas em nenhum outro lugar. Então esse aspecto universal da revelação, esse aspecto descentralizado, nos ajuda muito nesse sentido, né? E também a questão de não haver uma ortodoxia, né? Embora a gente saiba que em nossos irmãos espíritas, muitas vezes de forma inadequada e de forma desatenta, né, venham tentando implementar algumas ortodoxias, algumas visões que se assemelham a erros que cometemos no passado, né? Eu me lembro de que uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que passe a gente deveria receber apenas na casa espírita, né? Porque fora da casa espírita não seria adequado se dar passes. E aí me veio aquela ideia, né, do fora da igreja não há salvação. Se justamente nós temos pessoas, né, encarcerados, internados em hospitais, pessoas isoladas, pessoas que não podem se locomover, que precisam tanto do passe quanto qualquer outra pessoa, né? Então são erros, né, pequenos erros aí que a gente comete se a gente não estiver atento, e aí, portanto, se faz bastante interessante a ideia do Espíritas Instruivos, né, que não veio por acaso, foi uma página que eu abri, né, aqui sem escolha prévia, e essa questão da gente buscar se instruir, ela é bem adequada, né? Ela bate, né, ela combina muito bem com as ideias que Leon Denis nos traz nesse capítulo aí, né, de nós usarmos de forma bem equilibrada, de forma bem e científica mesmo, tudo isso que nos é trazido aí pela doutrina. E aí ele fala da questão das pessoas que são contrárias, né, dos adversários, como qualquer ideia, seja ela boa ou ruim, qualquer ideia que se traga nova vai ter sempre seus adeptos e seus adversários, né? E aí ele levanta também essa ideia de que o nosso orgulho, né, nossos preconceitos, né, nos fazem atacar coisas que nós desconhecemos. Nós vemos isso no dia a dia, né? Inclusive nesse período que o mundo está vivendo, nós vemos aí pessoas que acham que entendem de saúde, pessoas que acham que entendem de economia, pessoas que acham que entendem de tudo, dizendo aí, né, verdades entre aspas, né, cada um se arrogando aí o direito de achar que o que ele acha é o que é certo. E Leon Denis nos traz essa ideia de que o espiritismo, né, ou como ele chama aqui, o moderno espiritualismo, né, todo ele é baseado em ensinamentos, né, de espíritos que vêm nos trazer, né, de diversas formas diferentes, que nós precisamos, né, aproveitar essa doutrina
e verificar os infinitos campos que nós temos de estudo pela frente, né, para que nós aproveitemos essa oportunidade que, embora venha, né, de outras épocas da humanidade, né, isso sempre houve, a comunicação com os entes desencarnados, mas de uma forma mais específica, mais explícita, agora nós podemos, e acho que essa forma explícita ainda está muito incipiente, nós ainda temos muita coisa a aprender, como eu disse, né? Nós precisamos aproveitar isso, nós precisamos entender que aproveitar esses ensinamentos significa, entre outras coisas, nos instruir para que nós, por exemplo, saibamos distinguir uma mensagem de um espírito de luz de uma mensagem de um espírito embusteiro e por aí vai. Então é importante que a gente se instrua, né? E Leon Denis vem trazendo de uma forma muito didática, e creio que deva ser assim, né? O ensinamento ele tem que ser aprendido através da repetição. Então a gente precisa ler, reler, estudar, meditar, né, debater, porque o ensinamento ele vem dessa forma, né, da repetição, da ideia de que a gente só aprende quando a gente insiste, quando o estudo, como disse Kardec também, é aprofundado e persistente. E é importante que a gente esteja sempre em mente, né, traga sempre em mente que, além dessa questão de todo o estudo que pode ser feito, né, e de todo o consolo que nós temos de saber da nossa vida, né, após a morte, das oportunidades infinitas que nós teremos, né, para evoluir, e que a gente tem todo dia, cada dia que nasce, a cada minuto, nós temos oportunidades de crescer, de reparar nossos erros, de aprender, né? Vem também o consolo da comunicação com os nossos entes queridos, né? Nada pode ser mais consolador do que nós sabermos que nossos amores que se foram e que outrora poderíamos achar que estavam perdidos, né, na verdade estão só do outro lado, né, da margem, nos aguardando e sempre nos trazendo mensagens de consolo, de esperança. E esse consolo e essa esperança só terão valor se nós utilizarmos eles, né, esse consolo e esperança, para aprendermos. E aprendermos em todos os sentidos. Evoluirmos moralmente, evoluirmos intelectualmente e buscarmos incessantemente o conhecimento. É assim que a gente vai conseguir, inclusive, se aproximar dos nossos entes queridos de uma forma muito mais concreta e muito mais suave. Eu penso aqui que todo esse texto aqui que eu li, que eu estudei, né, e a gente, né, começa a ler, antes até de fazer o estudo, a gente medita um pouco, a gente reflete um pouco sobre isso, e refletindo, né, pensando muito sobre isso, eu acho que a gente pode tentar resumir essa primeira parte nesse sentido, né, que o Espiritismo nos traz uma porta científica e uma porta moral muito grandes, né? E a gente tem que evitar desperdiçar essa oportunidade que nós temos, né? E estudando e lendo e até debatendo, sim, porque muito do que a gente estuda, muito do que a gente apreende aqui dos livros, talvez a gente apreenda de forma errada, e são esses estudos, né, em grupo, são esses estudos e esses debates, essas conversas que fazem a gente corrigir até coisas que a gente achava que tinha aprendido de um jeito e não era bem assim. Então acho que essa é a lição que eu pessoalmente tirei desse texto lido aqui. Na verdade é só uma recapitulação da lição que Kardec deixou, de estudar, de instruir-se, né, e de aproveitar toda essa oportunidade que os nossos irmãos desencarnados vêm nos trazendo para que nós possamos evoluir. Então aproveitar essa revelação, né, e essa revelação que mais uma vez é feita apenas de forma diferente do que vinha sendo feita em outras épocas da humanidade. Essa revelação então na verdade é um livro que se abre para que a gente possa começar a estudar e aprender, né, de forma progressiva. E assim eu espero ter sido útil aí a nós todos, a nossos companheiros que estiverem ouvindo, e vamos fazer uma prece final aqui para encerrarmos nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus mais uma vez, agradecendo pela doutrina, agradecemos
agradecendo pelas lições, agradecendo por toda essa, até mesmo por toda essa dificuldade que o planeta vem enfrentando, que é uma oportunidade imperdível em todos os sentidos de aprendermos, de nos modificarmos, de olharmos um pouco mais para o próximo, agradecendo a todas essas oportunidades e pedindo para que os nossos amigos espirituais que nos acompanham, que nos amam, nos ajudem a nos mantermos com um pensamento positivo, com um pensamento elevado e sem nos deixar levar pelo desespero, pelo estresse, e vivendo um dia de cada vez, buscando refletir o que cada dia pôde nos trazer dentro desse confinamento, o que cada dia pôde nos trazer de lição e o que podemos fazer no dia seguinte e principalmente o que podemos fazer pelo próximo. Que assim seja. Fiquem todos com Deus.